Façam todos um bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Sejam bem-vindos ao nosso devocional. Façam todos um bom dia. Talila, faça um bom dia. Seja bem-vinda. Talila, me faz um favor, me conta aqui. Tatiana, mãe, faça um bom dia. Me conta aqui, gente. Tatiana entre vocês. Já me fala aí pra eu ver se consertou, se não. Como é que tá o áudio aí, Tatiana? Como é que tá o áudio aí? Me fala se Tatiana ou não. Tatiana, oh meu Deus, Senhor, tem misericórdia, Deus. Então vamos lá, vamos tentar aqui, peraí. Vou arrumar aqui. Espero que hoje funcione, né? E agora? Tá chiando ainda? Como é que tá aí? Ainda tá chiando ou não? Parou. Glória a Deus. Então vamos lá, né? Nosso tema de hoje é confiança. O tema da nossa live de hoje é confiança. Nós vamos falar sobre confiar em Deus, sobre não confiar em nosso próprio entendimento, em nossa própria força, em nosso próprio braço, mas sim confiar sempre em Deus, depositar a confiança sempre em Deus. Então, façam todos um bom dia, já vai preparando aí o caderno de vocês para vocês anotarem as mensagens de hoje. Como o nosso devocional de hoje é confiança, eu trouxe até o primeiro versículo, que é de Provérbios, para iniciar, para que você lembre-se que nós não podemos confiar no nosso próprio entendimento, no nosso próprio conhecimento, na nossa própria sabedoria, na nossa própria força, mas sim depositar toda a confiança, toda a força, todo entendimento somente em Deus. Que vai falar assim, lá em Provérbios 3, versículos 5 e 6, fala assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, nós devemos confiar sempre em Deus, confiar sempre tudo em Deus, porque Deus, ele luta as nossas guerras, Deus, ele nos instrui, Deus, ele nos dá a sabedoria, o entendimento para que a gente possa entender e saber ir para os caminhos que ele quer que a gente esteja. Então hoje a gente vai falar sobre Davi, a gente vai falar sobre a confiança que Davi tinha com relação a Deus. Que mesmo Davi tendo vencido várias guerras, tendo vencido várias batalhas, ter sido ungido rei de Israel, está com fama de ter derrotado filisteus, Golias, ter lutado com urso, com leão. Enfim, ele nunca deixou de confiar em Deus, ele não confiou no seu próprio braço, na sua própria força, mas sim ele sempre pedia instrução, buscava sempre a Deus antes de dar um passo importante que ele precisava fazer. Então, Davi é um exemplo de pessoa que tinha segundo o coração de Deus, que era uma pessoa obediente, que era uma pessoa que confiava na mão de Deus, que era uma pessoa que estava sempre ali pedindo instrução a Deus no momento que ele precisava de tomar uma atitude, de se posicionar de uma maneira teria que ser executado de bom êxito. Então ali Davi, ele pedia sempre instrução de Deus, ele colocava Deus sempre em frente em relação à sua força. E vai falar assim, a nossa palavra vai estar lá em 2 Samuel, versículo 17 do capítulo 5. 2 Samuel, versículo 17 do capítulo 5. Já vai abrir na Bíblia. Antes da gente iniciar, a gente vai orar, pedir para Deus aqui ministrar no nosso coração de hoje. Então, se vocês puderem fechar os olhos, feche.
Se não puder, não tem problema, só se conecte aqui. Querido Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada pela graça e pela misericórdia que se renova a cada dia, Senhor. Pai, obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pela tua bondade. A tua bondade o Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre. Querido e precioso Espírito Santo, que não seja eu, mas que o Senhor venha falar através de nós. Que nós depositamos a nossa confiança somente em Ti, Pai. Que possamos usar o exemplo de Davi, que tinha segundo o coração do Senhor, que obedecia e andava debaixo das suas instruções. Que possamos ter esse coração para que os nossos caminhos, as nossas atitudes e decisões tenham bom êxito, Senhor. Querido amigo precioso Espírito Santo, que a tua presença esteja aqui de uma maneira palpável. Que o Senhor venha nos abençoar nesse devocional, no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Todo mundo diz amém. Vi, faça um bom dia, seja bem-vinda, Vitória. Então, gente, confiança, nossa palavra de hoje, nós vamos falar sobre Davi. Davi confiava em Deus, pedia instrução sempre a Deus. E o versículo 17 do capítulo 5 de 2 Samuel vai falar assim: Davi derrota os filisteus. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor: Devo atacar os filisteus? Tu o entregarás nas minhas mãos? Então, para quem não conhece, Davi era um menino jovem na época quando Samuel foi até sua casa ungir ele. Davi era pastor de ovelhas e Deus o escolheu para ser o rei de Israel, para pastorear o povo lá de Israel, se tornando o rei. A partir do momento que Davi ali ele foi ungido a rei, ele começou a lutar várias guerras, ou seja, Davi passou muito tempo ali guerreando antes de sentar no trono, antes de ir para o palácio, antes de se tornar o rei de Israel. Foi para o palácio de Saul, serviu Saul, que na época era o rei de Israel naquela época, tocava harpa, depois ele foi para as guerras, lutar as guerras de Saul, e enfim. Davi, ele passou muito tempo guerreando, muito tempo ali servindo o rei Saul. Chegou o momento que o rei Saul ficou com inveja de Davi e ficou perseguindo, e nesse momento Davi precisava fugir de Saul. Então Davi, ele não só passou muito tempo guerreando, mas passou muito tempo também fugindo de Saul, que o afastava de sua promessa de se tornar rei de Israel. Porém, quando Deus tem uma promessa na sua vida, quando Deus ele coloca algo na sua vida, ele determina algo na sua vida, podem ter inveja, podem tentar te tirar, podem tentar te perseguir, que o que é seu, Deus guarda e não cabe a ninguém. Por quê? Davi ele foi ungido a rei de Israel. Só que é como se tivesse um tempo. Davi precisava ser preparado para sentar lá em Israel e ser o novo rei de Israel. Então, quando Davi ele fugia, ele vencia outras guerras, ele ia para fortalezas, ele ia para as outras cidades, ali ele tinha outros exércitos e o povo ali e a fama de Davi só aumentava. Chegou um momento para onde Davi foi para a fortaleza e ali chegou umas outras pessoas ungindo Davi como rei de Judá. Então, aqui na palavra vai falar assim, ó. Pouco depois, Irão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e predeiros que construíram um palácio para Davi. Construíram um palácio para Davi. Então Davi teve certeza de que o Senhor confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando por amor de Israel, o seu povo. Então aqui Davi ele foi ungido a rei muito jovem, porém ele só foi se tornar rei de Israel muitos anos depois. Então ali eles construíram um palácio para Davi, eles ungiram Davi, Davi foi ungido a rei 2 vezes, se eu não me engano, rei de Israel. Então ali não tem jeito. Quando Deus ele tem uma promessa para sua vida, ele determina algo para sua vida, não tem como alguém tentar impedir isso de acontecer. Então, Davi, gente, ele antes de tomar qualquer decisão, ele consultava a Deus. Ele pedia instrução a Deus para ver se Deus estaria com ele, se Deus entregaria aquela guerra para ele. Deus sempre depositava sua confiança em Deus e não no seu próprio braço, na sua própria força. Então, qual que é a nossa primeira mensagem do nosso devocional de hoje? Davi, gente, mesmo depois de ter vencido várias guerras, do seu nome tá famoso de ter vencido várias guerras, mesmo Davi ter vencido Golias, que era um homem, um soldado filisteu, alto, gigante, forte, tinha várias armaduras,
diferentes, mesmo ele ter vencido várias guerras, ele não se apoiou no seu próprio braço quando tentaram tirar Davi quando ele foi ungido a rei de Israel. Então, quando eles ficaram sabendo, os filisteus ficaram sabendo que Davi foi ungido a rei de Israel, eles foram tentar prender Davi no palácio que construíram para ele. Só que Davi poderia ter feito duas coisas. Davi poderia ter se apoiado no seu próprio entendimento, na sua própria força, ter se apoiado ali em tudo que ele venceu, porque ele sabia que Deus estava com ele, e ter esperado os filisteus chegar lá no palácio para ele poder lutar. Davi poderia ter pensado: já venci os filisteus, já derrubei o gigante Golias, que era o mais forte ali. Então, se eles quiserem vir ao meu palácio, que é o meu lugar onde que eu estou, então eles que venham que eu vou lutar contra eles e eu vou derrotar eles. Isso aí, Davi estaria agindo com a sua própria força, estaria agindo com o seu próprio entendimento. Só que Davi preferiu o quê? Davi preferiu recuar. Davi preferiu voltar para a fortaleza. Davi preferiu ali pedir a instrução de Deus, falando o seguinte: Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? Então, Davi, mesmo ter vencido várias guerras, está famoso com o seu nome de ter vencido várias guerras, ele ainda preferiu confiar em Deus, preferiu pedir a instrução de Deus, preferiu perguntar: devo lutar com os filisteus? Ou seja, os filisteus que queria tirar Davi do trono, queria tirar Davi do palácio onde que o povo construiu para o próprio Davi, aonde que Deus ali já estava confirmando e trazendo para Davi o cumprimento da promessa. E mesmo assim, Davi ainda não teve paz, ainda teve que lutar contra os filisteus, recuando e pedindo para que Deus ele entregasse, para que Deus confirmasse se Deus iria entregar os filisteus nas mãos dele, e assim Deus entregou. Silvia, faça um bom dia, seja bem-vinda. Então, Davi, mesmo tendo vencido várias guerras, mesmo tendo vencido Golias, mesmo estando com o nome famoso, ele confia, mesmo sabendo que Deus estava com ele poderia ter lutado sozinho, ter feito tudo sozinho, sem a instrução de Deus, porque ele já tinha vencido várias guerras, porém ele preferiu consultar a Deus e perguntar se Deus iria entregar, se ele deveria lutar contra os filisteus. Ele preferiu recuar e pedir a orientação e a instrução de Deus. E tem uma coisa muito importante aqui, que Deus faz o quê? Deus dá uma estratégia para Davi. Deus fala o seguinte: eu vou entregar os filisteus na sua mão. Só que Deus fala com ele para ele ir de trás e não de frente. Ou seja, Deus, além de falar que ele ia entregar os filisteus na mão de Davi, Deus ainda entrega uma estratégia para que Davi soubesse que era Deus que estava indo diante dele, entregando os filisteus nas mãos de Davi. Então, a nossa segunda mensagem de hoje é: quando você confia em Deus, o próprio Deus é que vai lutar as suas guerras. Você só precisa se posicionar e o mover é dele. Então, quando você confia em Deus, Deus ele é que vai à frente, à sua frente, e vai lutar as suas guerras. Você só precisa se posicionar para que o mover de Deus possa acontecer. Então, assim, Davi, ele confiava em Deus, ele confiou na palavra de Deus. Deus falou que iria entregar os filisteus nas mãos dele. Davi ali tinha perguntado a Deus se ele deveria lutar. Deus falou que sim, queria entregar os filisteus na mão dele, e deu uma estratégia para Davi. No versículo 22 a 25 vai falar assim: mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataca-os em frente das amoreiras. Assim, não, vamos voltar. Não pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataca-os pela frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Ou seja, Deus falou o seguinte: não vai para frente, vai por trás, na frente da amoreira, porque quando você escutar passos em cima da amoreira, você vai saber que o Senhor, entrei na sua frente, estou indo diante de você e vou entregar os filisteus na sua mão.
Ou seja, Deus falou o seguinte: por mais que Davi ele consultou Deus, Deus ele poderia ter falado para ter deixado Davi ter feito tudo. Deus falou: vou te entregar. E Davi ter ido e vencido a sua guerra e ter lutado a sua guerra. Só que Deus falou para ele o seguinte: você vai, eu vou entregar os filisteus na sua mão, porém você não vai atacar eles pela frente. Você vai atacar eles por trás, e quando você ouvir um barulho de passos sobre a amoreira, você vai saber que é eu que estou indo adiante de você. Eu, o Senhor, estou indo adiante de vocês e vou entregar o filisteu. Então, quando você confia em Deus, o próprio Deus, ele vai adiante de você, dando passos adiante de você para que você possa vencer as suas guerras. Então, você não precisa ir com a sua própria força, com o seu próprio entendimento, com a sua própria sabedoria, porque é Deus que concede sabedoria, Deus é que concede as instruções, Deus é que vence as suas lutas, Deus é que vai adiante de você. O que você precisa fazer? Se posicionar, se movimentar, estar debaixo da instrução de Deus e estar onde Deus vai fazer um mover. Então Deus ali, quando falou para ele que iria entregar, Davi teve que ir para o lugar aonde que Deus iria entregar para ele a vitória contra os filisteus. Então cabe a você se movimentar, obedecer, ouvir as instruções de Deus para que Deus possa vencer, lutar as suas guerras e te entregar a vitória. Shalom, shalom, Rosivaldo, faça um bom dia, seja bem-vindo. Então, a nossa primeira mensagem foi: Davi preferiu confiar em Deus. Então, a primeira mensagem é: confie em Deus, não se apoie no seu próprio entendimento, no seu próprio conhecimento. Ouve as instruções de Deus, ouve os direcionamentos de Deus, consulte a Deus em decisões que você precisa tomar para que as suas decisões possam serem de bom êxito. Davi, mesmo tendo vencido várias guerras, mesmo tendo passado por várias guerras e ter vencido, ter se tornado famoso, ele não se apoiou no seu próprio entendimento, na sua própria força, nas suas vitórias passadas, mas sim preferiu pedir a instrução de Deus para que Deus ele pudesse entregar para ele a vitória. Segunda mensagem: quando você confia em Deus, o próprio Deus ele vai adiante de você com passos, lutando as suas guerras. Então você não precisa ir sozinho. Deus vai diante de você com passos para que você possa só se posicionar, se movimentar. O mover é dele, mas você precisa estar no lugar onde que ele vai mover as coisas. Então você precisa confiar em Deus para que ele possa lutar as suas guerras, assim como Deus foi adiante de Davi, deu uma estratégia para Davi, para que Davi ouvisse os passos de Deus sobre a amoreira e ali Deus entregar os filisteus nas mãos de Davi. E a nossa terceira mensagem de hoje é: por mais que tentem roubar, tirar o que Deus preparou para você, o que Deus separou para você, Deus ele sempre vai proteger. Deus ele sempre vai estar ali protegendo, te dando instrução, e é impossível alguém tirar, arrancar aquilo que Deus já determinou para você, principalmente se isso é uma promessa. Por quê? Davi ele foi ungido a rei de Israel. Era uma promessa que Deus tinha feito a ele. Vai até a casa de Jessé, unja para mim aquele que eu te mostrar. Samuel foi até a casa de Jessé, tinha vários irmãos, Davi, vários irmãos fortes de porte alto, que tinha ali, vamos dizer, condições de ser o rei de Israel, de ser um guerreiro por causa da sua aparência, porém nenhum deles foi que Deus escolheu. E quando ali Samuel pergunta se são só aqueles que eram os filhos de Jessé, Jessé fala que eu tenho um caçula, porém ele é pastor de ovelhas. E mandou chamar Davi naquele momento. Davi chega, Samuel unge ele na frente de seus irmãos, e ali ele se tornaria o rei de Israel mais à frente. Então, por mais que tentem roubar, vamos dizer, a sua promessa, por mais que tentem te perseguir, te tirar do caminho, tirar aquilo que Deus determinou para você, Deus ele sempre vai proteger aquilo que é seu, aquilo que ele sempre determinou para você. Então, desde sempre, desde quando Davi foi para Israel, foi servir o rei Saul, teve lá inveja, teve a perseguição, Davi teve que fugir várias vezes, Davi teve que ir para Fortaleza várias vezes, Davi teve que ir para outras cidades e ter várias guerras, vencer várias guerras. E chegou o momento da onde que Saul morreu e umas pessoas foram até Davi ungí-lo a rei, construir um palácio para ele. Ou seja, ali começou o início do cumprimento da promessa de Davi. O povo foi ungir Davi rei de Judá, o povo foi construir Davi um palácio, construir um palácio para Davi, e ali Davi foi se confirmando de que Deus realmente estava ali, confirmando ele como rei de Israel. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi já estava lá no palácio, que Davi tinha sentado no trono, tinha se tornado rei de Israel,
os filisteus foram atrás dele tentar prender Davi, ou seja, nem quando a promessa ali começou a se cumprir, Davi teve paz, Davi sentou, vamos dizer, no trono e teve paz. Ele ainda teve que fugir para a fortaleza, ele teve que regressar para a fortaleza e perguntar ao Senhor se ele iria entregar os filisteus na mão, se ele deveria lutar contra os filisteus. Então Deus falou, sim, pode ir que eu vou entregar. Ou seja, aquilo que é seu, aquilo que Deus determinou para você, a promessa que Deus entregou para você, ninguém pode tirar. Ninguém pode tentar te afastar. Ou seja, pode até tentar te afastar, assim como tentaram afastar Davi. Porém, Deus ele sempre vai ter estratégias. Deus ele vai sempre te colocar no caminho para onde que a promessa possa se cumprir. Por mais que atrasaram a promessa de Davi, por mais que afastaram Davi da porção que ele tinha em Israel de se tornar rei de Israel, por mais que eles ali estavam sempre perseguindo Davi, Davi sempre tinha que regressar, fugir, ir para outros lugares, Deus sempre estava ali trazendo Davi de volta. Tanto que foram o próprio povo que foi até Davi, levou uma delegação para Davi, construíram um palácio para Davi e Davi ele se confirmou que ele seria rei de Israel. Ou seja, o próprio Deus se movimentou para que tudo aquilo acontecesse. Para quê? Para que o palácio fosse construído. Então, Davi passou muito tempo, com muitas guerras, fugindo, até se cumprir a promessa de se tornar o rei de Israel. Então, na sua vida hoje, se tentam te tirar algo, se tentam te afastar de algo que Deus determinou para você, saiba que quando você confia em Deus, não confia no seu próprio entendimento, na sua própria sabedoria, na sua própria força, você está passando a sua guerra para Deus, onde que Deus ele vai lutar as suas guerras, onde que Deus ele vai dar passos adiante de você e te entregar a vitória. Por quê? Quando Deus determina algo para sua vida, quando Deus tem uma promessa para sua vida, quando você é obediente à palavra de Deus e confia nas mãos de Deus, Deus ele luta as suas guerras, Deus ele te dá instruções, Deus ele te dá direcionamentos para que você possa vencer as suas guerras. Então a nossa primeira mensagem foi: confie em Deus, não confie no seu próprio entendimento, não confie na sua própria força. Por mais que você tenha vencido várias guerras, não confie no seu próprio entendimento, na sua própria sabedoria. Confie nas mãos de Deus. Peça direcionamento e instrução a Deus. Assim como Davi sempre pediu instruções a Deus e Deus sempre deu vitória para Davi. Segunda mensagem: quando você confia em Deus, o próprio Deus vai adiante de você. Quando Deus vai adiante de você, você não precisa se apoiar no seu entendimento, na sua força, porque é Deus que está indo adiante de você e vai fazer todo o mover. O que cabe você a fazer é coragem, atitude, posicionamento, se movimentar, estar nos lugares onde que Deus vai fazer o mover, para que você possa sair vitorioso. Ou seja, confie em Deus, nas mãos de Deus, não no seu entendimento, para que as vitórias possam alcançar a sua vida, com Deus lutando elas com você, para você, te entregando as vitórias. E a terceira mensagem é: por mais que tentam roubar, tirar você do caminho, afastar você de um lugar da onde você deveria estar, Deus ele sempre vai proteger aquilo que é seu, aquilo que ele determinou para você, principalmente se é uma promessa que ele fez para você, porque Deus é um Deus que protege os seus. Ou seja, não adianta tentar afastar, não adianta tentar prender ou fazer o que for em relação a você. Deus ele sempre protege os seus. Você precisa confiar. Quando você confia, Deus protege aquilo que é seu. Qual que é o nosso plano de ação? Jejum, oração, leitura da Bíblia e louvor. Davi tinha relacionamento íntimo com Deus. Davi ele consultava Deus e Deus respondia a Davi o quê? Vai, pode ir. Davi sempre perguntava: Senhor, eu vou vencer essa guerra? Senhor, Saul vai me encontrar aqui? Saul vai me achar nessa cidade? O povo vai me entregar nas mãos de Saul? Devo lutar com os filisteus? E Deus sempre falava: vai te entregar, vão vir atrás de você, vou entregar isso na sua mão. Ou seja, confiança, consultar a Deus, obedecer às instruções de Deus. Confie nas instruções de Deus para que tudo vá bem na sua vida. Então, jejum, oração, leitura da Bíblia e louvor são 4 ferramentas que fazem você se aproximar de Deus. Por quê? Quando você
faz jejum, é você que está buscando Deus, matando a sua carne, os desejos da sua carne, aquilo que a sua carne está querendo, e dá o alimento do Espírito. Você precisa saber que quando você tem um estilo de vida, que quando Jesus morreu na cruz, entregou o seu sangue, ele estava ali cumprindo o propósito de nos resgatar, para que nós pudéssemos arrepender de nossos pecados e ir ao caminho, que é o próprio Jesus, para que a gente pudesse ter acesso ao Pai. Então Jesus, ele já veio para nós, e agora nós é que precisamos ir até Deus. E quando você faz jejum, você está buscando a Deus e matando os desejos da sua carne. Então, quando você faz jejum e oração, você está buscando a Deus profundamente, você está indo mais fundo, você está mostrando que você quer algo a mais de Deus, mais revelação, mais intimidade, mais experiência, você quer ir mais no profundo com relacionamento com Deus. Jejum e oração. Leitura da Bíblia. Alimente seu espírito, cresce na espiritualidade. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade e a palavra te liberta de traumas, te liberta de situações que você precisa se libertar espiritualmente falando também. Então, a palavra é que vai te libertar. E louvor quebra cadeias, você entrega sua adoração a Deus, você adora a Deus com a sua voz, Deus ouve a sua voz, ou seja, faça o plano de ação para que você possa ser cada vez mais, estar cada vez mais forte na presença de Deus, para que Ele possa revelar mais coisas ainda para você, para que você possa ir cada vez mais no profundo com Deus. Então faça o plano de ação. Lembre-se de nunca confiar no seu próprio entendimento, na sua própria sabedoria, na sua própria força, porque é Deus quem luta as suas guerras quando você confia nele, quando você pede instrução a ele, quando você pede orientação a ele. Então, sempre confie em Deus, confie nos planos de Deus, confie nos passos que Deus pede para que você dê, para que os seus planos possam ser de bom êxito. Marques, faça um bom dia. Amo louvar. Glória a Deus, Rosivaldo. Isso é muito bom. Quebra cadeias, você entrega sua adoração a Deus e Deus vê você um coração de adorador, um coração quebrantado. Então, que Deus abençoe vocês no dia de hoje, que vocês confiem mais nas mãos de Deus, que vocês confiem mais nos caminhos de Deus e que vocês peçam a instrução, o direcionamento de Deus para que Ele possa entregar para vocês as suas guerras, entregar para vocês as suas vitórias dentro das suas guerras, para que Ele possa ir adiante de você. Faça um excelente dia, Deus abençoe vocês e até amanhã, 7h07 da manhã. Um beijo!